Bom dia, sábado, agora iniciando os testes para a nossa conversa de hoje. Estaremos em alguns minutos desenvolvendo o tema de hoje, que é de atestados médicos nesta época do Covid. Então, com um problema aqui que não estou vendo o nosso chat. E aí a coisa pode se complicar porque não vou ver a interação do povo. Não, ainda não. Estamos aqui no preparo para mais esta conversa, enquanto dura o nosso confinamento compulsório. Pipim, pipim, como é que eu tiro esse pipim? Assim. A tela está errada. Qual que tá errado? Essa aqui? Não, minha. Você tá errado, bem. Você tem que vir um pouquinho. Ah, não é isso, é outra coisa aqui. Eu sei, mas você tá errado aí também. Agora já estamos ok aqui. Qualquer momento podemos iniciar. Ô, companheiro Edson, bom dia. Estou aqui no preparo, tentando me acertar com essas coisas de tecnologia moderna. Que bom que você está aí. Então, pessoal da técnica, podemos tocar? A gente está tentando, nesta fase tumultuada, levar alguma informação de uma maneira bem tranquila, bem bate-papo mesmo, como se estivéssemos numa sala, conversando, tomando um cafezinho. Só aguardar mais um minutinho, porque o nosso compromisso estava marcado para as 10. E agora estamos aqui esperando a sineta da escola para começar. É muito bom esta experiência, é muito boa essa experiência, é uma coisa nova, é um desafio e eu sempre fui dado a desafios. Olá a todos, bom dia. Estamos mais uma vez aqui
ao vivo para uma conversa informal com os amigos e com os médicos e com aqueles que têm interesse em questões de trabalho, questões de afastamento do trabalho, perícia médica, medicina do trabalho, e até o próprio trabalhador que se vê parte desta relação entre o trabalho e os médicos. Eu sou Cláudio Trezubbi, sou médico, perito, especialista em medicina legal e perícias médicas e atualmente dedicando-me através da CW3 Perícias ao ensino EAD de cursos em perícia médica para médicos e advogados. Desde já quero convidá-los a conhecer o nosso portal cw3pericias.com.br e nos acompanhar também no Instagram, @cw3pericias, e no Face aqui por este link, basta curtir, já nos estará seguindo. Será um imenso prazer tê-los aqui conosco todas as vezes que estivermos interagindo e quando estivermos conversando desta maneira, além de convidá-los desde já para conhecer lá no nosso portal todos os nossos artigos e publicações que semanalmente estamos postando. Por coincidência, não por coincidência, porque eu estou tentando fazer esse nosso bate-papo sempre relacionado com algum tema bem atual, nós postamos ainda nesta semana o artigo sobre os atestados médicos em geral como um documento oficial, atestados falsos, atestados que não correspondam exatamente à verdade e à finalidade para a qual eles foram criados, responsabilidade do médico e do adquirente do atestado nessas situações. É um artigo bastante interessante que eu os convido a conhecer. Acessem a página, registrem-se e estarão automaticamente recebendo todas as nossas informações e os nossos artigos. Hoje o tema é atestado médico nesta época de tumulto da epidemia do Covid, né? Como um trabalhador que porventura precise do atestado médico por qualquer motivo, não só pela questão do Covid, o que é que ele pode fazer, como é que ele pode agir nesse sentido de que a obrigação de justificativa de falta ao trabalho permanece. Nem todos estão dispensados do seu trabalho e isto também vai ser temporário, né? Daqui a pouco voltaremos às nossas atividades e continuam as nossas obrigações de justificativa e de necessidade, às vezes, de nós nos apresentarmos um documento oficial para justificativa de afastamento do trabalho. Nós vamos tratar deste assunto em dois momentos. Na primeira condição é sobre a situação específica da Covid, do vírus mesmo, da doença Covid-19, como o médico deve se portar no sentido de afastamento e de tratamento, e a segunda nas outras situações, porque, infelizmente, o mundo não para. O mundo que eu digo é o mundo, a vida não para por conta da epidemia. Outras doenças continuam acontecendo, acidentes acontecem,
E o trabalhador tem necessidade de buscar a sua assistência e o seu documento para justificativa de afastamento do trabalho. Então vamos dividir. Primeiro falando a respeito da Covid, que é o assunto mais atual, né? Como deve ser a situação, já que nós estamos vivendo um estado de exceção, né? Estamos praticamente confinados, alguns compulsoriamente, né? E médicos, inclusive, da área geral, de clínica, de atendimento, ginecologia, etc., alguns nem estão atendendo seus consultórios, seja porque eles próprios são grupo de risco e estão se resguardando, seja para evitar que outras pessoas estejam se deslocando. Essa é uma situação que está sendo trabalhada e que aos poucos nós vamos entender melhor como é que deve continuar acontecendo estes trabalhos que, na realidade, não são específicos da situação do Covid, mas que devem continuar sendo realizados, né? Então vamos lá. Em termos da Covid, nós temos toda uma orientação do governo, do Ministério da Saúde, que é a qual nós temos que nos reportar e a qual nós temos que seguir, nós profissionais principalmente, e que afeta também os trabalhadores. Para todas essas situações, organizaram-se tentativas de resolução com o trabalho remoto, com a orientação de como se atender, de como se atestar e como se proceder. De acordo com o protocolo de manejo da Covid do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos de síndrome gripal hoje no Brasil que forem atendidos têm que ser encarados como casos suspeitos da Covid. Então, vai ser muito comum o atendimento de situações dessa natureza dentro dos consultórios médicos, dos serviços de atendimento e até dentro dos ambulatórios nas empresas que continuam em atividade. O protocolo nos orienta no seguinte sentido: uma síndrome gripal com sintomatologia leve, considerado um caso leve, né? Mesmo ainda sem diagnóstico definido, o doente, o paciente, deve ser afastado e ficar isolado em seu domicílio por no mínimo 14 dias a partir da data de início dos sintomas. Então, ao médico cabe oferecer um atestado de afastamento por 14 dias a partir da data de início dos sintomas. Aproveito aqui o gancho para informar que nós estamos disponibilizando para download na nossa página, acredito que o link vai estar aqui também disponibilizado, modelos. São modelos de sugestão, não é um modelo oficial do Ministério da Saúde, mas são modelos de atestado para esse fim específico de afastamento do trabalho e de isolamento domiciliar. Ali também estão 2 outros documentos, que são os termos de consentimento e orientação e consentimento ao próprio paciente, aos familiares, no sentido de que lhe é recomendado também o isolamento, né, compulsório ou eventualmente a observação, e que é bom que se tenha isso formalizado, porque o médico é sempre a figura que
pode estar sendo depois questionado do ponto de vista de ter ou não feito um procedimento. As coisas evoluem de uma maneira que não se pode, às vezes, prever. Então, para que todos estejam bem entendidos e assegurados, para que todos estejam bem tranquilos, convém que se faça todo o registro do atendimento no prontuário, isso é básico, né? E que se tome cuidado com esses documentos, no sentido de que houve a orientação e houve a determinação. Nem falei aqui, mas evidentemente todos estes casos devem ser comunicados compulsoriamente e rapidamente aos setores de saúde competentes. Então, voltando lá, síndrome gripal com caso leve, afastamento por 14 dias com um diagnóstico de síndrome gripal ou de patologia respiratória sem definição, até que se tenha a comprovação ou não do diagnóstico. Na política do Ministério da Saúde, do setor de saúde, estes casos devem ser monitorados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, pela unidade básica de onde este cidadão é vinculado, por telefone, e a cada 48 horas ser avaliado por um médico, seja por telefone, por via remota, e, se necessário, consulta, de preferência que esta consulta seja domiciliar. Nós temos um caso que é suspeito e não vamos fazer com que ele fique transitando de cá para lá, né? Os contatos domiciliares deste paciente. Atendi um paciente com um estado gripal, afastei-o, recomendei o isolamento domiciliar por 14 dias. Os contatos domiciliares também estão obrigados a este isolamento domiciliar. Se forem trabalhadores, cabe a emissão de um atestado, também dos 14 dias, com um diagnóstico de observação por contato com doença infectocontagiosa, que o CID é Z20.9, e este indivíduo também, se for um trabalhador, deve ficar afastado do seu trabalho por esse período. Uma colocação interessante é que, se este indivíduo surgirem novos sintomas, surgirem sintomas nesse contato, recomeça o isolamento de 14 dias. Então, teremos com certeza trabalhadores que, afastados por 14 dias, no 7º ou no 10º, por exemplo, passam a apresentar sintomas, precisam se afastar mais 14. Óbvio que, se ele for um empregado, a empresa não terá que arcar com o excesso dos dias a partir do 15º, e aí este trabalhador tem que ser encaminhado ao INSS para requerer auxílio-doença do restante do período que ele necessitar. Os casos graves. Nos casos graves, óbvio, o afastamento tem que ser até a plena recuperação, até a alta clínica e a alta laboratorial desse indivíduo. O diagnóstico dos casos confirmados, o diagnóstico CID mais apropriado é o B de bola, 34.2, e cada caso vai depender da evolução. Os casos... Desculpem, tivemos um probleminha. As coisas não acontecem sempre como a gente planeja nessas situações. Estávamos falando que
os casos mais graves precisam ser afastados por todo o tempo que ele demandar em termos de avaliação. E, evidentemente, aqueles casos que estiverem com sequelas deverão ser avaliados depois, no sentido de capacidade de retorno ou não para o próprio trabalho. Falando em auxílio-doença, agora, no início da semana, recentemente, o INSS dispôs sobre o encaminhamento, o auxílio-doença sem a realização da perícia, sem o comparecimento deste segurado específico de Covid para a realização da perícia. Está lá na portaria. Em resumo, o segurado encaminha o atestado médico via eletrônica também, pelo site do INSS, do meu INSS, e o INSS vai analisar e concede uma antecipação de um salário mínimo a título de auxílio-doença, e este segurado pode ficar afastado nessas circunstâncias por até 3 meses. Depois deste prazo, ou na cessação, quando se resolver a cessação, vai ser feito o cálculo normal do auxílio-doença e, se ele tiver direito a receber complementação, será concedida. Então, mesmo para a perícia, mesmo para o auxílio-doença, o segurado, o doente de Covid, não precisa se deslocar até o INSS. O atestado pode ser encaminhado por via remota. Com relação aos profissionais de saúde, é uma categoria que está agora em evidência, todo mundo agora acha realmente que são profissionais de valor, estão enaltecendo e eles estão lá trabalhando. Os profissionais de saúde também são trabalhadores com vínculo, ou servidores, ou trabalhadores com vínculo seletista, e que também adoecem. Infelizmente, temos visto que muitos médicos e profissionais da área de saúde estão adoecendo da Covid. Como é a posição em termos de afastamento para esses profissionais? Os contactantes, ou ele como contactante de um domiciliar, de um caso suspeito. Surgiu um caso suspeito em domicílio de alguém, de uma enfermeira, de um médico que trabalha em qualquer condição na situação da saúde. Este profissional deverá ser afastado por 7 dias com o mesmo diagnóstico de pessoa em observação, para que fique em isolamento domiciliar, que fique afastado da comunidade, no sentido de se avaliar se vai ou não desenvolver a doença. Se este profissional tiver contato ou tiver que conviver ou lidar com contactantes como contactante não domiciliar, não se justifica o afastamento. Evidente, né? Ele trabalha no hospital e lá é que ele deve ter o maior contato com pessoas possivelmente contaminadas. Se tivéssemos que afastar, teríamos que afastar todos os profissionais e ninguém restaria para que a gente trabalhasse. É o risco, é o grande risco, e para isso a gente pede mais uma vez a todas as autoridades e a população em geral que providenciem todo o material de proteção possível, treinamento inclusive. Não é justo se mandar soldados à guerra sem
nenhuma arma, ou com um facão, no mínimo. Voltando ao nosso tema, tem que tomar cuidado para a gente não estar se perdendo, né? O profissional de saúde que for contactante, domiciliar, 7 dias de afastamento. O suspeito de síndrome gripal, que para nós hoje é suspeito de Covid. Afastamento imediato das atividades, isolamento, né? Tratamento, se for o caso. Até quando? Depende da condição de doença que ele desenvolver. Os critérios de alta para a Covid, eles são de duas ordens, ou o laboratorial ou o clínico epidemiológico. O critério de alta laboratorial é exame de PCR negativo, aquele que demora um pouco para ser feito. Se este exame der negativo, depois de 7 dias de desaparecimento dos sintomas, este indivíduo está curado, pode retornar às suas atividades. Ou o exame PCR negativo ou a ausência de sintomas, a ausência de febre principalmente, sintomas, mais o teste rápido negativo. Se não tiver sintomas e o teste rápido for negativo, nós podemos considerá-lo também curado. Sempre lembrando que tem que ter no mínimo 7 dias após a cessação dos sintomas, para se considerar esta condição. O critério clínico epidemiológico é 3 dias após o desaparecimento dos sintomas, mais no mínimo 7 dias antes do início. Então nós temos um doente que está pelo menos há 7 dias doente sem sintomas e mais 3 dias, aliás, doente sem sintomas não, me desculpem. Há 7 dias depois do início dos sintomas, ele já fica mais 3 sem sintoma nenhum. Nós teríamos então no mínimo 10 dias para liberar um profissional pelo conceito clínico de alta, de cura. Para os profissionais de saúde, a condição é esta. Para os trabalhadores em geral. Trabalhadores continuam adoecendo e continuam tendo problema e nós temos a necessidade de assisti-los nessa situação. A questão da Covid, que nós estamos tratando, para os trabalhadores em geral, foi definida em portarias, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério do Trabalho, e recentemente a Associação Nacional de Medicina do Trabalho divulgou uma recomendação em termos de como deve ser a abordagem dos trabalhadores nas empresas, em termos de prevenção, de adequação de ambiente e tudo mais, e em termos de afastamento do trabalho. Estão suspensos todos os exames ocupacionais de rotina, periódico, demissional com restrições, né? O demissional pode e deve ser feito, mas também com considerações. Mas estão suspensos os exames ocupacionais e os treinamentos que ficam postergados para depois da resolução desta epidemia. Trabalhadores do grupo de risco, maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, dentro daquele grupo que nós consideramos o grupo de risco. A prioridade é que fiquem em casa. Se não se conseguir ou não for possível o trabalho remoto, o trabalho à distância, esses trabalhadores devem ser afastados. Se o trabalho for imprescindível, não houver condição para que este trabalhador se afaste do trabalho,
O empregador e o médico do trabalho devem, na medida do possível, fazer as adaptações possíveis para que esse trabalhador seja tirado da frente de contato com o público, trabalhar em serviços internos e com as devidas medidas de proteção. Então, para a Covid, nós temos esta condição. Acredito que não há muita dificuldade no entendimento disso. Mais uma vez, reporto aos nossos modelos de atestado que ali estão disponíveis para vocês. Vamos agora conversar sobre atestados por outros motivos. Qualquer outra situação de necessidade de afastamento do trabalho. O trabalhador, as pessoas continuam adoecendo, continuam a ter gastrite, continuam a ter infarto do miocárdio, continuam a ter acidentes domésticos ou até do trabalho. E nesta circunstância vão precisar de um atestado para justificar o afastamento do trabalho. Como fazer para obter e como entregar esses documentos para o seu empregador ou para o responsável? Para buscar o documento, é necessário buscar o atendimento presencial. Não existe, mesmo com a liberação excepcional da telemedicina, tanto pela posição do CFM quanto por um projeto, por uma lei que foi promulgada, não existe a possibilidade legal e ética de o médico atender uma consulta nova, um paciente novo, remotamente. Há que se ter a presença do indivíduo para que se faça o exame físico e que se faça o procedimento. Então, infelizmente, estes trabalhadores que adoecerem de algum outro motivo deverão buscar assistência médica. Recomendamos que se cuidem o máximo possível, que façam isso de uma maneira bem pacífica e organizada, né? Evitando aglomerações de transporte, de sala de espera, etc., como recomendação geral, porque senão, além da doença que estão apresentando, ainda correrão o risco de se adoecer pelo Covid. Buscando atendimento médico presencial, vai obter o atestado que for cabível, e esse atestado pode sim ser encaminhado por via eletrônica para o setor adequado lá na sua empresa. Eu me distraí um pouquinho aqui agora, me desculpe, estou olhando uma pergunta do amigo Edson e vou responder pela metade, tá bom, Edson? Me perdoe. Quais as medidas que devem ser adotadas quando se verifica a falsificação do atestado ou mesmo o carimbo do médico? Chamo todo mundo novamente para ver o nosso artigo postado agora, na quinta-feira, a respeito dessa situação de falsificação de documentos. A falsificação de atestado é crime. O atestado falso é crime. Ele pode ser crime de falsidade ideológica ou crime de outra natureza, no sentido de falsificação da condição em si. Quando surgir uma situação desta, quem tomar conhecimento desta situação, está diante de um possível crime, deve fazer uma denúncia
E aí o inquérito e o processo vão correr e vão se apurar as responsabilidades. A adulteração de atestado é muito comum e isso também é crime. Voltando aqui ao nosso tema aqui. O atestado para afastamento do trabalho de quem não está doente por Covid tem que funcionar desta maneira. Buscar o atendimento, obter o documento e encaminhá-lo, seja pessoalmente, que a gente não recomenda, ou virtualmente, de preferência, para que ele supra os seus efeitos lá na empresa ou no setor de trabalho do trabalhador. Não foi liberada esta situação da teleconsulta plena, apenas em algumas circunstâncias é que ela é possível e foi permitida, que seriam aqueles doentes já atendidos, aqueles pacientes já atendidos no consultório de doenças crônicas, em que não necessariamente o médico precisa realizar novo exame físico e novo diagnóstico nessa condição. Isso chama-se teleacompanhamento, né? Ou telemonitoramento, e isto foi permitido, inclusive receitar, requisitar exames, etc. Mas a consulta nova, a consulta de primeiro atendimento, esta continua sendo vedada ao médico até por conta de artigos do Código de Ética, né? De não se poder realizar esse procedimento sem a presença do paciente. O médico não tem como também conceder um documento, um atestado, um relatório, algum documento médico oficial, a não ser que esteja presencialmente realizando o ato. O Código de Ética Médica, nos seus artigos 80 e 81, veda exclusivamente e especificamente a emissão de documentos médicos sem que o profissional tenha realizado o exame para tal. Então, mesmo que fosse permitida a consulta, teria que também ser flexibilizada essa situação e ser permitida a emissão de um documento, porque eu, na consulta remota, por vídeo ou qualquer outro meio, eu não pratico o exame físico. A gente não tem como, o médico não tem como fazer a percussão, a ausculta, a palpação, quando muito uma observação, né, uma inspeção superficial, e isso não se equipara ao exame físico. Então, estamos aqui com um trabalhador que tem necessidade de buscar atendimento e que tem necessidade de encaminhar esse documento para o seu trabalho. Importante é que, nesta circunstância, pelas medidas que foram tomadas, este atestado, entregue às vezes até virtualmente, não depende de avaliação ou validação por setor médico da empresa. Ele vai ser aceito independente de o trabalhador ter que ir à avaliação na empresa. Mais ou menos como a dispensa de ir ao INSS fazer a perícia. Funciona mais ou menos dentro dessa circunstância. Então, resumindo, para o Covid, atestado de 7 dias para o profissional de saúde contatante domiciliar, atestado até a recuperação, se este profissional for adoecer, e para os trabalhadores em geral, o atestado de 14 dias no caso de suspeição de síndrome gripal e atestado até a cura laboratorial ou clínica epidemiológica se ele for doente, se adoecer. Para os contatantes
domiciliares, atestado de 14 dias e quarentena por 14 dias. Agora vamos conversar alguma coisinha sobre a figura do atestado em si, que, confesso, este foi o motivo até pelo qual eu escolhi esse tema, nem era tanto para abordar a situação do Covid, embora interessante, e do trabalho em geral, mas para falar alguma coisa sobre o atestado médico, esta figura que tem um cunho tão significativo, tão importante, e que a cultura geral, a ideia geral não corresponde a esta importância que tem esse papel. O atestado médico tem um caráter popular, de banal, o atestado é muito vulgarizado, né? Todos acham que todos, quando eu falo todos, a maioria é cultura geral no país, infelizmente, que o atestado é só um papel que me serve para justificar alguma situação, e que nós temos que buscá-lo sem nenhum pudor, sempre que tivermos alguma intenção de justificativa de algum problema. O atestado médico é um documento muito importante. No atestado, seja ele de um dia, seja ele de maior período, é colocada toda a capacidade profissional e a integridade do médico ou do profissional que está emitindo. O atestado é um aval para uma condição de impossibilidade do trabalhador exercer a sua atividade. Então não é justo que se faça dele um motivo de desculpa, um motivo de uma saída para outras situações que não sejam especificamente essas. O nosso sistema de saúde, o nosso sistema de atendimento, ele infelizmente permite que se forjem situações ou que se forcem situações, e o profissional que está lá na lida, no dia a dia, às vezes emite o atestado sem muita preocupação na situação, e depois se vê em situação difícil, por exemplo, quando na justiça o empregador recorre dizendo que durante aquele período de atestado, este trabalhador estava realizando festinhas e convidando todo mundo pelas redes sociais. Nós entendemos que não só do ponto de vista do trabalhador, das pessoas em geral, mas também dos profissionais, nós temos que retomar esta figura do atestado, temos que ficar, de nos convencer de que esta é uma situação de muita segurança, de muita verdade embutida. Imaginem quantos milhares de atestados se oferece por dia ou circulam por dia nesse nosso país. Milhões, né? Milhares, talvez até milhões. Cada atestado por si só é responsável pelo erro ou acerto de todos esses que nós temos circulando por aí. Se o meu atestado, eu como trabalhador, for justo, for certo, eu estarei colaborando para que, no geral, nós tenhamos
uma sociedade correta, uma sociedade íntegra, uma sociedade que prima pelos seus princípios. Então, quando pensamos que não, é um dia só, hoje eu não estou muito disposto, acho que eu vou passar no médico ali, dizer que tenho uma dor de cabeça e pegar o atestado. Reflitam se os milhares de atestados que são emitidos no dia forem dentro desta tônica. Não é justo que outros paguem pela nossa indolência ou por nossa verdade, vamos dizer assim. Então, fazendo um pedido agora aqui, quem de nós, médicos, já não recebeu pedidos de atestado, de documentos, por exemplo, para piscina, para academia, para outros fins deste jeito? Nós entendemos que esta é uma situação que pode ser banal, pode ser, do ponto de vista do paciente, isto pode ser banal, né? Não, é só um atestado para não ir fazer a prova. Isto não é justo com o médico. Então, senhores pacientes, senhores parentes, tio, pode me dar um atestado para eu não ir para a aula amanhã? Eu não estudei o suficiente para a prova. Isto não é justo e isto não é legal. Vamos nos convencer de que o profissional tem boa fé e que o profissional deve acreditar que o paciente também está de boa fé. E que todos respondem por esta situação. Eu me lembro de uma época em que eu era médico do trabalho de uma empresa e que um dia um dos diretores veio me procurar pedindo se existiria a possibilidade de eu conceder um atestado, porque ele tinha uma audiência trabalhista numa comarca do interior e não poderia não queria se deslocar até lá. Por coincidência, naquele mesmo dia, a manchete do jornal era de uma situação mais ou menos parecida, em que o indivíduo obteve um atestado para justificativa de não comparecimento em alguma situação, e neste período teve um problema que foi envolvido num evento policial, num assalto, num crime, apareceu em todas as manchetes, etc. Como ficaria essa situação? O diretor não iria viajar para a audiência, mas ficaria com a sua vida normal, ele não iria nem se afastar do trabalho. Imagine que sofresse um acidente do trabalho nesse período. Estava trabalhando até a hora do acidente, por que é que não pôde viajar até lá? Então, vejam que as coisas têm que ser conduzidas dentro daquilo que nós temos de princípios e que, mais uma vez digo, não é justo pedir atestados que não sejam absolutamente voltados àquela condição. O atestado não é só um papel que justifica uma falta para o trabalho. O paciente não deve pedir sem um motivo real e nem fingir para enganar o médico. Às vezes é muito fácil se fazer isso para um dia ou dois. E o médico, em contrapartida, não deve conceder quando não configurar a necessidade do afastamento. O atestado é prova, o atestado tem fé de ofício. Então, vamos cuidar com isso. Infelizmente, existem muitas mazelas neste campo, né? Existem atestados que são adulterados, existem atestados que são falsificados.
No nosso artigo, nós comentamos, inclusive, de um comércio de atestados que existe numa praça lá em São Paulo, em que se oferece, por preço de uma meia dúzia de bananas, um atestado médico por alguns dias de afastamento do trabalho. Como isso é feito, é problema de polícia. Às vezes se falsificam com a documentação, com o papel e o carimbo do médico, às vezes se falsificam absolutamente sem nenhuma situação. Existem várias maneiras de se fazer isso. Mas o que eu considero o pior tipo realmente, a não ser esses que são crime, né? Isso é crime e o indivíduo é um criminoso. O que eu considero mais deplorável é aquele indivíduo que vai ao médico forçando uma situação, às vezes ludibria o médico. E pior do que isso, aqueles em que o profissional graciosamente oferece o atestado para o indivíduo. Infelizmente existe esta situação. São muito comuns, por exemplo, os pedidos para atestado para comprovar deficiência para determinada lista de cota, né? Eu quero entrar num concurso e quero mostrar que eu sou deficiente. Então o meu dedinho que está lá, eu tive uma fratura e fiquei com um desvio, eu peço para que digam que isso é uma deficiência. O atestado para não cumprir compromisso de outra ordem, eu já comentei aqui, isso também é bastante frequente. Escola, audiências, etc. Os atestados e relatórios para perícia, é muito comum, ou é comum o paciente chegar para o médico em qualquer circunstância e pedir: doutor, faça para mim um atestado, porque eu quero ir na perícia. Mas tem que ser um atestado forte, doutor. O senhor põe aí todas as coisas. Esta é uma situação até ridícula, né? Porque o profissional de íntegro, ele vai pôr no atestado ou no relatório aquilo que encontrar na avaliação do indivíduo. Infelizmente, nem todos os profissionais agem de uma maneira 100% correta. São raros, felizmente. E existem situações especiais que a gente vivencia todo dia. A natureza humana é complicada. Nós tivemos agora, correndo em grupos da internet, situações que me deixaram muito triste. Profissionais da saúde e médicos que estariam obrigados, entre aspas, a desempenhar sua atividade, querendo forçar uma declaração, um atestado de que eram do grupo de risco, no sentido de não ir se expor na linha de frente. Eu digo sempre, quando a gente conhece uma pessoa, conhece um indivíduo, quando ele tiver que responder exclusivamente pela sua posição. Quando é para os outros, tudo é bonito, a moral é esta, a norma é aquela, isso não é ético e tudo mais. Quando a ameaça veio ao indivíduo é que se pode medir o nível de integridade desta pessoa. Foram poucos casos, a gente soube de algumas situações, também não confirmadas, né? Ouviu-se dizer, mas mostra aqui como o atestado pode ser, de repente, banalizado e vulgarizado. Tenho aqui uma mensagem. Dr. Trezub, em situações especiais de unidades prisionais, como proceder quanto ao atendimento de agentes penitenciários, profissionais servidores públicos da segurança, que trabalham em escalas de 24 horas e folga de 72. Quanto a estes trabalhadores,
é aceitável atestados até 3 dias no local de lotação. Afastamentos maiores que 3 dias deverão procurar a perícia médica do Estado. A doutora Aline de Castro. Muito obrigado pela sua pergunta, doutora Aline. Vejam só, esta é uma situação absolutamente nova e inesperada, em que as atitudes e as medidas estão sendo adaptadas e tomadas. Vejam que a gente muda de tom a cada dia. O ministro está lá saracoteando que nem minhoca em chapa quente, no sentido de adequar as condições. As regras até então existentes faziam sentido numa condição de normalidade. Nesta condição da Covid, não fazem mais. Vejam que o trabalhador pode se afastar e não precisa nem ir ao INSS ou ao setor de trabalho dele para fazer a avaliação e justificar esse afastamento. A condição muito específica de agente penitenciário trabalhando em plantão, assim como os profissionais da saúde, no Estado, né, como servidor público estadual, que tinha uma regra, que ainda existe a regra, né, de que, para além de 3 dias, ele deve procurar um serviço de perícia. Vejam, o serviço de perícia do INSS encontrou uma solução para que o segurado não precise ir até lá. Eu acho que esta situação que a doutora Aline colocou é bem dentro desse quadro. Todos os serviços de perícia deverão encontrar, ou já deveriam até ter encontrado, soluções alternativas, de preferência de atendimento com a possibilidade de atendimento remoto, etc., para que o trabalhador não precise estar se deslocando nessa situação. Ou outra situação que possa que possa resolver esses casos pontuais. Eu não tenho uma solução para a senhora, doutora Aline, infelizmente. Só sei que se o Estado insistir na presença desses servidores, sejam eles trabalhadores da unidade carcerária, sejam eles servidores de outra área que estejam em atividade, poderá haver repercussão, inclusive legal, a respeito disso. Então, os gestores já devem estar queimando neurônios, se não estiverem, cabe a nós fazermos com que queime, no sentido de que se encontre uma postura que possa atender essa situação. Vão haver aproveitadores? Vão. Conversamos agora um pouquinho, né, a respeito disso, mas em face dessas circunstâncias, acho que muito vai ter que ser flexibilizado para que se possa depois fazer uma retrospectiva e, quem sabe, por uma outra ocasião de emergência, já termos um plano de contingência e de atendimento dessas situações. Estamos para publicar um artigo a respeito da telemedicina, nesta condição atual. E nós ali estamos falando que o mundo não vai voltar a ser o que era antes. O mundo médico, o atendimento médico e o atendimento pericial vai se modificar. Nós estamos agora numa condição em que muitos dos nossos paradigmas
foram flexibilizados e depois uma análise fria vai dizer, mas e por que não pode ser flexibilizado? Funcionou dessa natureza? Talvez um mecanismo de controle de uma outra ordem, para que não haja abusos, etc., mas com certeza nós estamos vivenciando uma fase de mudanças muito significativas no pensamento das pessoas e do meio médico em geral. Doutora, mandou mais alguma coisa? Não, acho que não. Então, doutora Aline, se nós formos seguir o padrão do Ministério da Saúde, os funcionários, mesmo os da unidade carcerária, eles não precisariam se deslocar até o trabalho para encaminhar os atestados. A legislação, a organização legislativa do serviço onde eles estão é que deve ver até que ponto vai fazer, como vai fazer para ter esse controle desta situação. Eu sei que é um problema, são escalas, furar a escala é sempre uma condição difícil, então vamos fazer uma hipótese de um trabalhador dessa categoria que esteja com quadro gripal. Do ponto de vista de conduta, ele deve ser afastado 14 dias. Como vai ser esta legalização do afastamento, não é um assunto, não é uma situação que vai depender do médico do setor lá. O serviço, a gestão do serviço é que deve dar uma orientação nesse sentido. As empresas estão trabalhando na mesma circunstância. Os serviços de medicina do trabalho estão recebendo esses atestados e não estão podendo ou não vão fazer a avaliação para validação desses atestados. O INSS está recebendo atestados via internet, inclusive, e não está fazendo a perícia para concessão. São medidas que estão sendo adotadas emergencialmente para resolver o problema do indivíduo, do segurado, do trabalhador. O trabalhador não pode ficar sem um amparo, né? Então, vamos tentar ir levando nesta linha, nesta área, muito cuidado aos médicos, muito cuidado, porque continuam valendo todos os princípios do Código de Ética Médica. Eu já vi ontem na rede social médico fazendo propaganda de que está atendendo por teleconsulta remotamente. Isso é muito perigoso. Nós não podemos atender novos pacientes sem realizar o exame médico presencial. Podemos sim flexibilizar algumas coisas, por exemplo, emitir uma receita sem examinar o doente quando nós já temos este paciente como registrado e acompanhado, né? Mas não devemos extrapolar essa situação, por quê? Passada esta onda, estaremos sujeitos a todo tipo de questionamento e, inclusive, de ação na justiça por indenização de danos. A gente está vendo que esta doença ela é um monstro desconhecido. Hoje nós estamos sabendo que não é mais uma gripezinha, que ela é uma doença que, inclusive, causa transtorno muito grave de coagulação e que mata por isso. A lesão pulmonar não é pneumonia, é um dano tecidual que acontece por uma explosão maciça de substâncias, é uma hiperreação
imunológica do indivíduo. E aí nós podemos estar nos colocando numa situação de vulnerabilidade, porque se usarmos, por exemplo, um medicamento, não quero nem falar qual, e o paciente não evoluir bem e morrer por conta da doença, nós poderemos ser questionados depois de que ou não usamos o medicamento na hora certa, ou usamos de maneira não adequada, ou deixamos de usar outra situação. São coisas muito fluidas pelas quais nós temos que ter absoluto cuidado. Por isso não condeno nenhum colega que não queira agir de acordo com o que temos de protocolos. Sabemos que é uma condição difícil, sabemos o quão difícil é ver um paciente evoluir mal e não podermos conseguir resolver a situação, mas não podemos também abrir mão da ciência e do nosso cuidado em termos de nossa atitude também. Acho que já nos delongamos demais, né? Mais de 1 hora, a ideia era fazer isso com 15 minutos. Vamos lá, eu continuo à disposição de todos que tiverem qualquer dúvida pelos meus canais pessoais, pelos meus chats e meu e-mail. Podemos conversar sempre que quiserem e que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, inclusive, para nos dar. Quero, antes de encerrar, dizer que eu estou, como eu falei no início, hoje me dedicando ao ensino à distância. E nós temos um curso disponível já, estávamos prestes a lançar agora um novo curso, mas a doença, a epidemia nos impediu de continuar a produção. Mas em breve estará no ar com certeza. Temos um curso sobre perícia médica de benefícios por incapacidade, em que abordamos de uma maneira bastante ampla todo o processual da perícia, toda a questão conceitual em termos de perícia, mecanismos de revisão, o contraditório, tanto na perícia do INSS quanto na perícia do judicial. E os convido a, quem sabe, aproveitar o tempo que nós temos aí de confinamento para conversarmos pela sala de aula virtual lá do nosso curso. Eu agradeço a paciência e o acompanhamento de todos e espero que no próximo sábado, a esta hora, estejamos todos aqui para discutir sobre algum assunto de interesse geral. Muito obrigado e até logo.